Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e é uma alegria, é um prazer poder estar aqui com você nesse momento. Eu falo aqui da Igreja Batista da Lagoinha de Braga, em Portugal, e gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus com você. Queridos, eu estou nessa terra aqui já há 4 anos. E recentemente eu comecei a caminhar com uma portuguesa e eu encontrava com ela 3 vezes na semana para poder treinar. E ela perguntava as coisas da Bíblia para mim. Até um dia que uma irmã da igreja falou assim: pastora, a senhora pode vir aqui em casa e dar uma aula para a gente? Então naquele dia eu fui até a casa da irmã juntamente com essa treinadora e dei essa aula, durou umas 2 horas. Foi uma aula ali de bibliologia. E queridos, para honra e glória do nome do Senhor, no outro dia, aquela professora virou para mim e disse assim: pastor, eu cheguei em casa e compartilhei com meu esposo aquelas palavras, aquela aula. Aí na semana seguinte ela chegou e falou assim: pastora, abriram as fronteiras de uma cidade para outra. E eu fui visitar meus pais. E eu compartilhei com meu irmão aquela aula. E agora, pastor, eu estou esperando o momento certo, porque eu vou compartilhar com os meus pais. Queridos, na hora que aquela moça me contava essas coisas, no mesmo momento veio aquela figura da mulher samaritana na minha mente. Porque a mulher samaritana, a partir daquele encontro com Jesus e daquela porção que ela recebeu, ela foi à cidade e compartilhou aquela porção. Essa professora portuguesa, essa amiga portuguesa, ela simplesmente passou para frente aquilo que recebeu. Ela só tinha aquela porção e aquela porção ela não guardou para ela compartilhou. E diante disso, igreja, eu quero fazer um convite para nós, para você. Nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos despertar, porque os campos já estão brancos. Nós recebemos domingo após domingo uma porção, nós recebemos em conferências, em congressos, nós recebemos em estudos bíblicos, em escola bíblica dominical. E muitas vezes nós guardamos aquilo para nós, todo esse conhecimento, toda essa informação para nós. Mas eu te convido hoje a despertar, desperta a igreja, porque os campos já estão brancos. Por isso acompanhe aí comigo uma palavra de Deus, está lá em João, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 27 até o 42. João 4, 27 a 42, diz assim: naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ainda ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram.
E disse a mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte do contexto que você conhece tão bem, ele faz parte de um contexto, está inserido, né, no contexto, naquele momento em que Jesus encontra a mulher samaritana no poço. Aquele diálogo que Jesus estabelece com a mulher samaritana. E aí nós sabemos que estava na agenda de Jesus passar por ali, passar por Sicar. Porque diz, queridos, o início ali do capítulo, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Então nós vemos ali que havia uma agenda de Jesus em passar por aquele local. Então Jesus vai a Samaria, nessa cidade Sicar, e por volta do meio-dia ele para nesse poço para descansar, e seus discípulos vão comprar comida. Então, em poucos instantes, aquela mulher se aproxima do poço para retirar água, e ali então começa o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E ali Jesus pede àquela mulher: me dá um pouco de água. E aquela mulher fica surpresa por Jesus estabelecer com ela um diálogo, uma conversa. Afinal, como ela diz, ele era um judeu, ele era homem e ela era uma mulher, e uma mulher samaritana. E nós sabemos que os samaritanos não se dão com os judeus. E aí o diálogo continua e Jesus entra naquela parte que você conhece, falando para ela se ela soubesse, né, quem lhe dar dessa água, se ela tomaria dessa água e nunca mais teria sede. Então nesse momento ela fala: Jesus, me dá dessa água. Então é nesse momento que Jesus começa a se revelar para ela. Por quê? Porque Jesus vai justamente ali no cerne da questão, vai justamente no pecado daquela mulher, vai justamente no ponto onde aquela mulher precisava consertar. Jesus diz para ela: você quer que eu te dê água? Então vai lá, chama o seu marido. Por quê? Porque naquela cultura uma mulher só poderia receber um presente de um outro homem se fosse na presença do seu marido. E aquela mulher responde: eu não tenho marido. E Jesus fala para ela: respondeste muito bem, porque 5 já tivestes, e esse último que tens não é seu marido. Então nesse momento a mulher fica surpresa e diz: tu és um profeta. Então ela já vê que aquele homem não era um homem comum, ele sabia tudo da sua vida. E ali ela já começa, queridos, a entrar num debate teológico com Jesus. Nós vemos que essa mulher já tinha ouvido falar algumas coisas. Alguns teólogos vão até dizer que ela tinha, sim, um conhecimento mais aprofundado. Mas fato é que nesse momento Jesus começa a quebrar toda a religiosidade e ir para a simplicidade. Jesus já atravessa essas barreiras transculturais, essas barreiras étnicas para alcançar o perdido, e estabelece ali aquele encontro com aquela mulher, e mostrando a sua missão, que sempre foi, desde o começo: eu vim para alcançar os perdidos, né? Os doentes. Então naquele momento, Jesus começa a conversar com ela, responde algumas questões, mostra para ela que não é onde adoramos, mas como adoramos, e aí você conhece a história, até no momento que ele se revela para ela, dizendo no verso 26, eu sou o Messias, eu sou o que estou falando com você. E aí, queridos, nesse momento os discípulos chegam e os discípulos veem Jesus conversando com aquela mulher. Em algumas traduções diz que eles ficam maravilhados de ver Jesus conversando com aquela mulher. Aqui na minha tradução diz que eles ficaram surpresos de ver Jesus conversando com aquela mulher e nada falam. Eles apenas observam. A mulher então deixa o seu cântaro e vai para a cidade dar essa boa notícia. Jesus, eu encontrei um homem que falou tudo sobre a minha vida. Não será ele, porventura, o Cristo? E aí ela compartilha com a cidade, com alguns cidadãos, e aqueles cidadãos vêm ter com Jesus. Queridos, e nesse momento que a mulher sai para a cidade, os discípulos que haviam chegado com o alimento começam a insistir com Jesus para que Jesus comesse. E aí agora então o diálogo muda. Agora é um ensinamento para os discípulos e não mais para aquela mulher. Agora naquele diálogo com os discípulos, Jesus vai virar para eles e dizer: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir
a sua obra. Jesus estava tentando fazer com que os discípulos se voltassem, focassem na vontade do Pai, nas coisas do Pai, mostrando para eles, queridos, nós precisamos de foco, queridos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos abrir os olhos, abram os olhos e vejam, pois os campos já estão brancos, os campos já estão maduros para a colheita. Abra os olhos de vocês. Não se distraiam, porque os samaritanos estão chegando, os samaritanos estão vindo, os samaritanos estão sedentos, as pessoas estão sedentas. Filhos amados, despertem, abram os olhos e vejam, olhe os campos que estão à frente de vocês. Eles já estão prontos para a colheita. Ah, queridos, isso é um chamado para a igreja de hoje. Nós estamos distraídos com tantas coisas. E Jesus está falando para mim e para você, desperta a igreja. Abra os olhos, porque os perdidos estão aí. Ainda mais numa época de Covid, eles não estão nem morrendo, eles estão galopando para a morte. Abra os olhos, o mundo está sedento, as pessoas estão sedentas e elas precisam ouvir que o mundo tem um Salvador. E aí, queridos, eu vou dividir esse texto então em 3 pontos. Eu vou dividir, queridos, o primeiro ponto, eu vou falar da religiosidade, a simplicidade. O segundo ponto, nós vamos falar da a semeadura e a colheita. E aí o terceiro ponto, o natural mais o sobrenatural. Então, nesse momento aqui, quando nós vamos falar sobre essa questão da igreja, queridos, eu olho para a igreja do Ocidente, eu olho para a igreja do presente século e eu vejo que não falta informação, não falta para nós estudos bíblicos, não faltam livros, não faltam congressos, não faltam, queridos, ali seminários. Nós temos tudo o que precisamos e melhor. Hoje online, você a ponto de um clique, você acha pregações e pregações, estudos e mais estudos. Então não falta para nós nenhuma capacitação nessa questão do conhecimento, mas falta algo para a igreja de hoje. Falta nos despertar, queridos, para a realidade de que tem muitos lá fora esperando para ouvir essas boas novas. O evangelho que eu e você recebemos um dia nos transformou, porque o evangelho transforma, o evangelho nos restaura, o evangelho mexe conosco, mas o evangelho não se resume, querido, a nós. O evangelho, querido, também precisa nos mover em relação ao próximo, em relação ao outro. O evangelho, ele precisa nos impulsionar em relação ao outro, nos fazer ir até o outro para alcançá-lo. O evangelho, queridos, ele precisa nos levar até o perdido. Certa vez, uma missionária, ela era também médica, ela chamava Ellen Roosevelt. Ela viveu décadas no Congo. E essa mulher ali, queridos, ela diz a seguinte frase: o que mais me aflige não é a situação dos milhões de perdidos, mas a apatia da igreja em relação aos perdidos. Eu e você precisamos despertar, porque a nós foi entregue, queridos, o privilégio da evangelização dos povos. Talvez você esteja aí ouvindo essa pregação e dizendo: pastora, mas eu sou apenas uma pessoa. O que eu posso fazer? Eu olho para a necessidade da humanidade, eu olho para a fome das pessoas, para a sede delas, mas eu sou apenas uma pessoa. O que é que eu posso fazer? Queridos, essa missionária, Ellen Roosevelt, ela era apenas uma pessoa e Deus a usou para plantar várias igrejas ali na África. Ela, queridos, ali levantou 2 hospitais, até um leprosário aquela mulher levantou e ela capacitou mais de 100 enfermeiras e ela era apenas uma pessoa. Talvez você fale assim: pastor, eu sou apenas a Roberta, eu sou apenas o Alex, eu sou apenas o Fernando. Mas você, queridos, é essa pessoa, o Fernando, a Roberta, o Alex, que nas mãos do Senhor, Ele pode te usar para alcançar vidas e transformar vidas. Certa vez, ali, um grupo de pessoas se reuniram no pacto, conhecido como Pacto de Lausanne, ali. E ali naquele pacto, quando você lê, verso a verso, você vai ver o arrependimento deles, e eles falando: nós nos arrependemos de não estar cumprindo a nossa missão, de não estar evangelizando.
E ali naquele momento eles estabelecem uma máxima, é a igreja toda. Então esse ide do Senhor não é apenas para parte dos cristãos, mas é para todos os cristãos, é para a igreja toda. É a igreja toda pregando todo o evangelho em todo o mundo e a toda criatura. Você, queridos, é apenas uma pessoa, mas Deus pode usar você para alcançar muitas e muitas vidas. Você é importante no reino de Deus, você é peça primordial no reino de Deus e na evangelização dos povos. Eu gosto muito de uma frase da Madre Teresa que diz: eu sou apenas uma gota num vasto oceano. Mas o oceano sem essa gota não seria o mesmo. É assim, por mais que você olhe e fale assim, eu não sou um pastor, eu não sou um missionário, eu não tenho jeito para falar, eu sou gago. Queridos, você é peça importante na evangelização dos povos. O Senhor conta com você. Talvez você tenha apenas uma porção para compartilhar, mas compartilhe essa porção. Não guarde apenas para você. O que Cristo fez na sua vida pode mudar a vida de um vizinho, de um amigo, de um parente. Deixe, queridos, deixe Deus te usar. Compartilhe aquilo que você tem. Certa vez, no ano de 2009, eu morava aí, em Belo Horizonte, na casa de onde era o Ministério Centésima Ovelha. Várias missionárias moravam ali. Perdão. E então, queridos, nós morávamos ali e havia uma padaria na esquina. Até hoje tem essa padaria aí. E diversas vezes eu me dirigi àquela padaria para poder me alimentar. E ali eu sempre falei do Evangelho de Cristo para uma menina que lá trabalhava. Eu convidava ela para ir à igreja, eu convidava ela para ir ao GC. E ela nunca foi. E eu tive aí agora recentemente no congresso de pastores. E eu fui àquela padaria. E para minha surpresa, aquela menina ainda trabalhava lá. E ela disse: Ana Paula, lembra de mim? E eu disse: oi, minha irmã. Ela falou: lembra quando você pregava para mim? Lembra quando você me convidava para ir à igreja? Pois é, naquela época eu não fui, mas hoje eu sou da igreja, hoje eu sou de Jesus, hoje eu participo de GC. Queridos, nós semeamos, outros colhem. Não deixe de semear na vida de pessoas. Talvez você não veja a colheita hoje, mas outros colherão. E essa é a segunda parte, a semeadura e a colheita, queridos. Nós precisamos semear, porque não sabemos quando essa semente frutificará. Mas é o nosso dever, é a nossa missão semearmos em todo o tempo e orarmos para que essa semente caia num terreno bom, num solo fértil. Queridos, eu gosto, Jesus aqui, você sabe, ele tem uma sabedoria do alto. Então quando ele traz assim ilustrações, ele procurava trazer ilustrações do cotidiano daquelas pessoas. Então, mais uma vez aqui Jesus, ele vai trazer essa ilustração da semeadura e da colheita, porque aqueles discípulos, aquelas pessoas estavam rodeadas por plantações e aquelas plantações estavam em crescimento, né? Então eles estavam ali apenas aguardando a época da colheita e através dessa ilustração, Jesus estava mostrando para os discípulos a urgência de alcançarmos os perdidos. É legítimo nós nos preocuparmos em comer, é legítimo, queridos, nós nos preocuparmos com algumas coisas, porque faz parte, é necessidade física. Mas naquele momento, Jesus estava falando para eles que existe algo urgente e alcançar os perdidos é algo urgente. Por isso, queridos, essa lição que nós extraímos aqui desse diálogo com Jesus e os discípulos nos mostram que muitas vezes os nossos olhos desfocam do nosso chamado, da nossa missão. Muitas vezes os nossos olhos ficam voltados para as nossas próprias necessidades. Eu preciso disso, eu estou cansado, eu estou desgastado, fome, dinheiro, imigração, roupa, casamento, tantas coisas vêm para me distrair, para tirar o meu foco. E Jesus não estava ali negando, queridos, que estava cansado ou com fome, mas Jesus estava mostrando que ele tinha um foco e que fazer a vontade do Pai o alimentava, o satisfazia. Então Jesus estava focado em fazer a vontade do Pai, outras coisas não o distraía. E Jesus estava ali focado na missão que o Pai tinha para ele, porque ele sabia que enquanto ele cuidava das coisas do Pai, o Pai cuidava de todas as outras coisas. E o que me chama a atenção para Jesus ficar ali, queridos, focado, firme no seu propósito, é porque ele tinha convicção dos propósitos de Deus para ele.
E é isso, essa convicção daquilo que Deus tem para nós, do que Deus quer de nós. É isso que vai nos manter motivados na nossa missão, na nossa caminhada, em cumprirmos o ID do Senhor. O que é, meu irmão, minha irmã, que o Senhor tem para você? Para onde é que o Senhor tem te chamado? Para que o Senhor tem te chamado? Coloque que eles têm essa convicção no seu coração e isso o manterá firme naquilo que você tem que fazer. Jesus aqui fala que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. E talvez Jesus esteja se referindo lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, quando Moisés disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ao se encontrar com a mulher samaritana, estava fazendo a vontade do Pai, estava cumprindo a sua missão, que era alcançar os perdidos. E ao cumprir, queridos, a sua missão, ele estava ali querendo dizer que desse modo ele recebia mais sustento e satisfação do que uma simples comida física era capaz de oferecer. Por isso, tenha convicção do que Deus quer para você. Estabeleça isso como meta. Não se deixe distrair por outras coisas, mantenha o foco e Deus cuidará e se encarregará de todas as demais coisas que você precisa. E queridos, nessa sua caminhada, você precisa abrir os olhos e ver, você precisa estar motivados, mas você também precisa investir. Você precisa investir tempo, investir sua vida, investir seus dons e às vezes até recurso. Eu não sei se você que me assiste já comprou algum CD aí do Diante do Trono. Provavelmente sim. Então eu quero te agradecer aqui ao vivo, porque eu fui uma bolsista lá no seminário, no centro de treinamento missionário Diante do Trono. E muitas das vendas daqueles CDs, daqueles DVDs foram para sustentar, não apenas vocacionados no seminário, mas para sustentar missionários ao redor do mundo. Você já comprou um CD do Diante do Trono? Então você provavelmente chegou na Índia, chegou na Albânia e chegou em tantos outros campos. Você já fez missões, você já investiu em missionário e nem ao menos sabia. Queridos, aqui em Braga, 50% do nosso caixa é investido em missões. Porque o pastor Márcio trouxe uma visão que nós, a partir de uma igreja plantada, nós geramos outras igrejas. Então a nossa igreja, ela investe o mínimo nela mesmo. E ela, queridos, investe em outras igrejas para que a gente alcance pessoas em outras cidades. Então quando um irmão aqui de Braga oferta aqui, ele alcança Guimarães. Quando ele oferta aqui, ele alcança Barcelos e assim sucessivamente. E Deus nunca deixou nos faltar nada disso. Então, queridos, invista o seu tempo. Invista a sua vida, invista o seu recurso na obra do Senhor. Eu tenho certeza, queridos, que você tem um dom e você pode investir esse dom para alcançar vidas. Na semana passada mesmo, você pode ter assistido aí o No Caminho e você viu que uma irmã fez ali para a gente um polvo. Ela abriu a sua casa, ela emprestou o seu dom ali de hospitalidade e de culinária, que ela cozinha muito bem, para fazer um prato típico daqui, para que eu pudesse mostrar para você aí que nos acompanha nos estudos bíblicos e no caminho, o prato típico daquela cidade. Ela investiu tempo, ela investiu o seu dom, ela investiu recursos. E esse programa foi, queridos, não apenas na internet, mas em toda a Rede Super, alcançar várias pessoas. Então, nós precisamos, queridos, preocupar sim, não com aquilo, queridos, que vai sair, mas, queridos, nós precisamos preocupar com vidas. As vidas que serão alcançadas, as vidas que serão restauradas, as vidas, queridos, que serão transformadas e as vidas que serão salvas. E todas as demais coisas, com certeza, vai ser acrescentada para a gente. No ano de 2019, nós tivemos o privilégio de receber aqui em Portugal por 3 vezes. A equipe da pastora Ezenete e da pastora Débora vieram com o seminário de intercessão, vieram com Moriá e a escola de intercessão. Se eu olho para uma igreja do tamanho que a nossa, isso financeiramente é impossível. Mas como o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, Ele tornou possível todas essas coisas. E eventos assim, queridos, dessa proporção, de seminários de intercessão, muitas vezes você não vê o resultado na hora, porque as coisas acontecem num plano espiritual. E como nós, depois de algum tempo, colhemos todos aqueles frutos. E eu me lembro de uma frase do apóstolo Hudson. Ele na igreja, ele virou para mim e disse assim: a verdadeira noiva não olha os custos.
É isso, queridos. Nós não olhamos os custos porque nós participamos de algo muito maior. A nossa vida tem que ser para servir a Cristo. A nossa vida é dele. Nós recebemos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo também tem que nos ter. Queridos, eu fico tão maravilhado com isso, com esse privilégio de poder servir a esse Deus com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, né? A minha vida é dele. E, queridos, por último, o último ponto que eu falei para você, o natural mais o sobrenatural. Aquela mulher, ela ali tinha um testemunho de vida. As pessoas ali, queridos, naquela cidade, provavelmente ela era ali uma pessoa colocada de lado, porque pelo fato dela estar sozinha, ao meio-dia buscando água, isso quer dizer que ela não queria encontrar muitas pessoas ali. Mas nesse momento que ela recebe a porção, nesse momento que ela vê o Messias, que ela tem um encontro com o Messias, todas essas questões menores são colocadas de lado e ela vai até a cidade avisar aquelas pessoas que ela havia encontrado o Messias. Essa resposta, esse encontro, essa verdade, ele é o Salvador do mundo, não pode ficar somente para nós, ele precisa ser compartilhado. E a porção que ela tinha, ela usou para impactar aquelas vidas. E diz a palavra que aquelas vidas vêm até Jesus. E o mais interessante, queridos, é o clímax dessa história. É a palavra-chave dessa história, que está no verso 42. Agora cremos, não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa é, queridos, essa é a verdade. Essa é, queridos, essa é a verdade que nos traz esperança, essa é a verdade pela qual nós vivemos, é a verdade a qual nós proclamamos. Ele é o Salvador do mundo. Fora dele não há outro caminho, fora dele não há vida, queridos, não há outra verdade. Ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Ele é o Salvador do mundo. Essa é o clímax da questão. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Eu e você, queridos, precisamos nos despertar, precisamos abrir os olhos, porque os campos estão brancos, as pessoas estão sedentas e precisam receber essa verdade. Não guarde, queridos, essa verdade apenas para você. E eu gostaria de encerrar essa mensagem com um discurso que a missionária, a doutora Ellen Roosevelt, fez antes de morrer. Então, acompanhe aí comigo as palavras dessa missionária tão abençoada pelo Senhor. Ela disse o seguinte: o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus, mas queremos também o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e queremos ser os melhores. E ela completa: não, meus irmãos, nós devemos desejar somente Jesus, só Jesus. Temos uma missão. Jesus colocou Samaria na agenda dele, que eu e você possamos colocar na nossa agenda, queridos, o perdido. Na agenda de Deus estava todos nós que estávamos perdidos. Na agenda de Jesus estavam os perdidos. E na minha e na sua agenda precisa estar os perdidos. Que Deus te abençoe, desperte, que o Senhor te desperte aí nessa semana. E lembra de colocar o perdido na sua agenda. Até quarta-feira que vem.